Olá, Nina, quero tratar. Ele dedicou e dedica a maior parte do seu tempo ao teatro, à rádio e à televisão. Mas agora vamos falar de rádio, porque estávamos em finais da década de 60, pleno período da Guerra Colonial. Nunes Forte dava a voz ao programa Alerta Está. Foi um programa que marcou a história e o país. E hoje vamos revelar algumas das curiosidades. Nunes Forte, o que era, afinal, este programa de rádio, este Alerta Está? O Alerta Está nasce de uma ideia que eu tive, enquanto profissional de rádio, de conseguir que os artistas, os locutores, os técnicos, enfim, toda a gente ligada à comunicação social, não ficasse 4 anos praticamente sem ter contacto com o público. E construo esse programa com esse objetivo. Contudo, pouco tempo depois, o programa ganha uma dimensão que eu não esperava, que é uma atenção do público invulgar e dos próprios militares. Existem fotografias minhas, por exemplo, junto de montanhas de aerogramas, assim se chamava a correspondência que os militares enviavam do então ultramar português, pedindo-me que saudasse em seu nome a família. De modo que essa força fez com que todos os anos, enquanto eu estive na vida militar e depois ainda há algum tempo até conseguir que um colega meu ocupasse o meu lugar, eu fizesse um espetáculo anual. Para concluir esta ideia de espetáculos e rádio, é que, como eu lhe disse, fiquei algum tempo já na disponibilidade para que o António Sala pudesse, que estava a entrar nessa altura também na vida militar, continuar com o programa. Quando terminou essa sequência e eu passei, digamos, o testemunho, eles disseram-me, você não gostava de ir às frentes de combate já como homem da rádio? E de facto fui a Angola, Moçambique e Guiné, tinha acabado de casar nessa altura e estive por lá 3 meses vivendo essas experiências junto aos militares. De onde é que surge a expressão que deu origem ao nome do programa Alerta Está? Trata-se de um grito de sentinela. As sentinelas de posto para posto diziam sentinela alerta! E o outro respondia alerta está! E era assim que concluíam de facto essa ronda que iam repetindo sucessivamente. E o conteúdo deste programa era mesmo só sobre dar notícias, falar sobre os militares, era isso? Não só, quer dizer, sobre os militares, obviamente, e sobre aqueles que estavam na vida militar. Há, por exemplo, uma reportagem que foi até noticiada também na comunicação social, que foi acompanhar, eu dei-lhe o título, Como Nasce um Soldado. Ou seja, aproveitei um colega meu que também ia para a tropa e acompanhei desde o momento em que ele recebeu a notícia até ter que cortar o cabelo, que era um pânico para os jovens, porque tinham que rapar o cabelo, tinham todos os penteados, enfim, estavam na fase da vida em que queriam parecer mais atraentes e tinham que rapar o cabelo, praticamente. É importante falar e dizer que estávamos no período da Guerra Colonial. Exatamente. E por isso mesmo é que se tornou tão forte e tão importante essa ligação. Porque eu, quando depois vou à África, as famílias daqui avisavam os militares, que obviamente não ouviam a emissão, as famílias é que ouviam, e nós chegávamos, eu mais um colega meu que colaborou muito comigo, que era o João António Crespo, de helicóptero, e parecia que chegava uma alta entidade, porque eles reuniam-se e davam-nos o que não tinham, porque diziam, vocês ainda trazem o cheiro de Portugal. Como é que era fazer rádio nos anos 60? No rádio, nos anos 60, fazer rádio era, sem dúvida, um ato muito isolado. Repare, na altura em que eu começo, aos 16 anos, eu começo no Rádio Ribatejo, em que me aceitaram lá a colaborar, e não era como agora, que as pessoas de um dia para o outro são colocados frente às câmaras ou frente aos microfones. Eu tive um ano a fazer pequenas gravações e só depois é que me deixaram fazer um direto. Portanto, até porque o dono dessa rádio, o capitão Jaime Varela Santos, pai de Maria Helena, a primeira locutora oficial da RTP, era uma pessoa muito consciente dessas responsabilidades e disse uma coisa que é uma imagem de marca hoje para mim e que reflete, no fundo, tudo aquilo que você pergunta. É que diziam, você Nunes Forte é jovem, caiu em graça, mais vale cair em graça que ser engraçado, tem muita correspondência, muitos ouvintes a telefonar. Mas lembre-se de uma coisa, você não é mais importante do que ninguém. Você tem uma ferramenta muito importante que é o microfone, que lhe dá mais visibilidade, lhe dá mais força, mas dá-lhe também mais responsabilidade.